Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do verso 17 ao verso 26. Amém, meus irmãos? Você que achou, aí, acompanha conosco. Se você quiser, você pode acompanhar através aqui da nossa projeção. Amém? Bem alegre, bem feliz, irmãos. Tem alguns irmãos que nos visitam, né? A irmã Rose hoje com seu filho nos visita aqui o casal de primos, né? A minha prima e meu primo e a Caiol, né? Também está junto. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã. Venha sempre que puder nos visitar. Amém? Vamos fazer a leitura, meus irmãos. Lucas capítulo 5, verso 17 diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados os fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado ou ao telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente levantou diante deles, e tomando o seu leito, em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, Deus, por essa oportunidade de estar à tua presença, poder assim meditar na tua palavra, Senhor Deus, ser edificados por ela. E o nosso pedido nessa noite, Pai, é que o teu Espírito Santo nos conduza através dessa ministração, através dessa meditação, através desse momento a qual vamos estar aqui, Senhor Deus, olhando, analisando e sendo alimentados pela tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, o que eu te peço é que o Senhor use a minha vida segundo mais uma vez a tua bondade, a tua misericórdia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que todos nós possamos sair daqui transformados, encorajados, Pai, mais uma vez, Pai, em prosseguir fazendo a tua vontade, Pai. Assim, Deus, eu te peço e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, essa passagem a qual nós vamos meditar nessa noite, ela nos leva a refletir um pouco sobre a verdadeira fé, ou a fé que gera ação em nossas vidas, o que ela produz em nós, a fé que produz em nossas vidas assim uma ação. Por isso o título que eu gosto sempre de colocar para essa mensagem nessa noite, talvez um pouco comprido, um pouco longo, mas na fé verdadeira sempre há ação. Ou seja, toda fé, quando a gente diz que tem fé, a nossa fé precisa ter uma ação. Não é simplesmente falar assim, eu tenho fé, mas não ter práticas. Tiago vai falar isso, né? Que a nossa fé sem obras é morta, e as obras sem fé também são mortas. Então, olhando para esse texto essa noite, eu quero olhar com os irmãos com essa visão. Na fé verdadeira sempre há ação. A fé, nessa passagem aqui nós vamos ver isso, irmãos,
é importante nós olhar para esse texto e entendermos o que significa ter uma fé genuína, o impacto dessa fé, o impacto que isso pode causar na nossa vida diária e na vida de outras pessoas. É com esse intuito que eu quero meditar com os irmãos nesse texto. E eu vou ser bem breve assim, não vou fazer muita introdução, porque é um texto bem conhecido dos irmãos, e quero aqui ir direto para o texto. O verso 17 do capítulo 5 fala: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ali ele ensinando, e achando-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Irmão, segundo o historiador Flávio Josefo, é um historiador bem antigo, ele diz que, e alguns outros historiadores dizem que ali havia naquela casa cerca de 5.000 homens. Para você ter noção, o ajuntamento que havia naquele lugar. Eram muitas pessoas que estavam junto naquele lugar, na cidade de Cafarnaum agora. Eles estavam ali reunidos naquela casa, cerca de 5.000 homens. Reunidos ali os fariseus, os escribas, os mestres da lei, vindo de todas as aldeias, como o texto diz aqui para nós. Estavam eles ouvindo Jesus ensinar. Enquanto Jesus ensinava ali, a palavra diz também que o poder de Deus estava sobre ele para curar. E agora então no verso 18, irmãos, nós vemos algo aqui que chama a nossa atenção. Diz assim: vieram então uns homens, trazendo em um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo, pô-lo diante de Jesus. Aqui a palavra não deixa claro para nós, irmãos, se esses homens eram amigos desse paralítico. Não deixa claro, não fala nenhum texto, nem em Mateus, nem em Lucas, a gente chama os evangelhos sinópticos, ou que são parecidos, e nenhum deles fala assim, eram amigos. A gente sempre costuma falar os amigos do paralítico, mas nenhum fala e deixa claro se esses homens eram realmente amigos desse paralítico. Mas a verdade é que esses homens, eles tinham uma missão, eles tinham uma visão e uma missão agora de levar este homem até Jesus. Eles estavam agora verdadeiramente, irmãos, entusiasmados, encorajados a cumprir uma missão, a cumprir essa missão de levar esse homem e colocá-lo diante de Jesus. E isso, irmãos, é maravilhoso para nós, que o nosso papel, a nossa missão também é esse, levar pessoas aos pés de Jesus. E olha que a gente nem combinou nada com o pessoal do louvor, mas hoje os louvores estão falando ao nosso coração sobre isso, sobre estar aos pés de Jesus, sobre se dedicar, sobre se debruçar, sobre estar adorando o Senhor. Muitos estavam ali, irmãos, com o intuito de até repreender Jesus, como nós vamos ver no texto. Os fariseus, os escribas da lei, estavam ali com uma ideia de crítica. Não estavam ali para aprender, eles estavam ali para criticar o que Jesus estava falando, para perseguir Jesus. Agora esses homens, que nós não sabemos quem são, eles estão assim, engajados na missão, essa missão que é o nosso papel, o papel da igreja de Cristo, levar as pessoas até Jesus, aos pés de Jesus, estar com Jesus, levar as pessoas a viverem Jesus, a ser cada dia mais parecido com Jesus. Não só nós, mas levar as pessoas a ser discipuladas, isso é o discipulado, a ser um discípulo de Jesus, a cada dia mais parecido com Ele. Então eu quero olhar aqui com os irmãos, alguns pontos, algumas ações aqui, tomadas por esses homens. Algumas ações que esses homens tomaram para chegar ao objetivo final. Algumas ações que eles tiveram que enfrentar algumas barreiras até para chegar até Jesus. E muitas vezes a nossa caminhada cristã não é muito fácil não, irmãos. Nós vamos enfrentar barreiras. Mas Jesus diz: tem bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Eu estou contigo, estou com vocês até a consumação dos séculos. Todos os dias, achamos que estamos sozinhos, mas Ele está conosco. Então, irmãos, eu quero olhar aqui, o primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos aqui, é que eles tiveram uma visão. E a visão deles aqui, irmãos, a visão deles aqui é que eles não podiam fazer um milagre por aquele homem. Não sabemos se eles eram amigos, se eles eram discípulos de Jesus, mas eles sabiam que eles não podiam resolver o problema daquele homem, mas eles conheciam quem podia resolver. E então o trabalho deles agora
a visão deles agora leva eles a levar esse homem até Jesus. Eles dizem: nós não podemos fazer nada quanto a isso, quanto à paralisia deste homem. Nós não podemos resolver a situação desse homem. Mas eles sabiam quem podia resolver. Assim também é na nossa vida, nós sabemos quem pode resolver: Jesus. Então a visão deles é levar esse homem à solução. E a solução, Jesus. Jesus, aquele que pode curá-lo. Ou seja, irmãos, nós não temos muitas vezes a solução para o problema da pessoa que nos apresenta, mas nós conhecemos a solução, que é Jesus. Então esses homens agora, eles levam esse homem. A palavra diz que eles estão levando esse homem, eles estão tendo uma ação, eles tiveram uma visão, Jesus está lá, esse homem tem uma necessidade, nós não podemos cumprir essa necessidade com ele, mas nós sabemos quem pode, esse quem pode é Jesus, e o nosso objetivo é levar até lá. E a nossa visão, irmãos, como igreja de Cristo, também é levar as pessoas doentes do corpo, da alma, da mente, até Jesus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Levar as pessoas até Jesus, porque Ele é a solução. Jesus é a solução, Jesus é a cura, Jesus é a salvação, é a libertação dessas pessoas. Nós sabemos, como a palavra diz, que nele há perdão de pecados. Então a visão deles, ou a visão nossa, ela vai determinar a nossa forma de viver e agir. Dependendo de como nós vemos a vida, da visão que nós temos do futuro, da visão que nós temos do agora, de quem nós somos, em quem nós estamos, que é em Cristo, irmãos, vai gerar as ações na nossa vida. Dependendo então da visão, a visão vai determinar a nossa forma de viver e agir. Esses homens têm uma visão, e a visão deles é levar esse homem, nós precisamos levar ele para Jesus. Essa é a nossa visão. Mas eles não tinham um manual de como levar. Eles tinham um manual lá, olha, quem sabe até, eles falaram: nós estamos para carregar uma maca, e um homem nós precisamos de 4, então nós vamos em 4 pessoas, beleza. Mas como se leva esse homem até lá? É simples, é só ir pela estrada e levar. Onde que ele está? Está naquela casa, pronto, levemos lá. A visão é essa, chegamos lá no objetivo já, rapidinho. Então esses homens agora, o verso 19, vai dizer assim: e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Aqui está o segundo ponto que eu quero olhar com os irmãos para esse texto. A determinação desses 4 homens. Eles tiveram uma visão, mas só a visão não basta, irmãos. Você pode sonhar, pode ter uma visão, mas para essa visão se concluir, você precisa ser determinado, ter determinação. É o que esses homens agora têm, uma determinação, porque eles encontram uma barreira, e não só uma, nós vamos ver várias barreiras aqui. Eu posso compartilhar com os irmãos algumas barreiras aqui que eles encontram, mas eles estão determinados em prosseguir com a visão e a missão que eles têm, levar esse homem até Jesus. Digamos que enquanto o culto acontecia ali, irmãos, vamos dizer que fosse um culto, Jesus ensinava, Jesus estava ali pregando agora nesse momento. Enquanto esse culto aqui acontece, irmãos, as nossas mãos e os nossos pés precisam estar ocupados, precisam estar em ação. É isso que acontecia enquanto Jesus estava ensinando. Os fariseus estavam lá pré-julgando Jesus, já olhando, falando: tomara que ele erre, porque nós vamos apresentar a lei, como é que é. Estavam esperando. Esses 4 homens estavam ocupados. Os pés, as mãos, os seus braços, todas as suas forças, a sua energia, eles tinham uma visão, e essa visão era levar esse paralítico a Jesus. Eles não estavam preocupados com aquele momento da lei, eles falavam: não, nós temos que levar esse cara para ser curado, vamos levar ele até Jesus. Então eles estão determinados, irmãos, eles estão com as mãos ocupadas, e assim também é enquanto o culto acontece aqui dentro, irmãos, mãos estão ocupadas. Não nesse momento você me ouve, você está sentado, mas tem alguém que está cuidando das crianças lá, e aquelas mãos, aquela mente, aquele corpo que está lá, aquela pessoa que está lá,
Aquela filha de Deus que está lá cuidando, aquelas irmãs que estão lá cuidando das crianças, elas estão em ação. Há um bastidor atrás do altar. Para esse culto acontecer, muitas coisas foram envolvidas, muitas ações foram envolvidas. Para você estar aqui, houve uma ação. Hoje estava chuvoso, teu corpo dizia, não vai, fica em casa e descansa. Olha que chuvinha deliciosa. Mas você descansou o dia inteiro. Mas o teu corpo dizia, não, fica mais um pouco. Olha só que noite maravilhosa. Agora ficou até fresquinho. Olha que noite para dormir. Ah, inverno no meu verão. Olha que delícia, dá para dormir de edredom. Mas há um movimento, irmãos, acontecendo agora. Enquanto esse culto acontece, esses homens carregam esse homem até Jesus. Os nossos pés, as nossas mãos precisam estar ocupadas servindo a Jesus. Elas precisam estar ocupadas servindo a Jesus. E talvez você vai me dizer, lá fora é difícil, lá fora é um ambiente hostil, pastor. Servir a Cristo aqui dentro é bom, mas lá fora é difícil. É, eu sei. Ora, eu sou pastor, que eu diga. É difícil? É, irmãos, é difícil. Aqui nós estamos aqui sentados tranquilo, no ambiente tranquilo. Lá fora é diferente. Aqui é fácil ser crente, todo mundo tem cara de crente, todo mundo é crente. Lá fora que é difícil ser. Lá fora é difícil ser como esses homens, ter uma ação de levar alguém até Cristo. Lá fora é difícil. Há uma hostilidade, há barreiras a enfrentar. Mas precisa ter como esses homens tiveram não só uma visão, mas uma determinação de levar realmente. Eu vou fazer, eu vou cumprir aquilo que Jesus me chamou para fazer, custe o que custar. Esses homens enfrentaram barreiras, dificuldades, irmãos, mas a determinação deles ainda é levar esse homem até Jesus. E a palavra ainda fala que a fé desses homens fez eles prosseguir. Eles continuar determinados no propósito a qual Deus chamou eles para fazer, determinados em cumprir a missão. E eles enfrentam algumas dificuldades, aqui eu vou citar algumas só, porque nós podíamos olhar para esse texto, olhar aqui e começar a analisar e mais a fundo, irmãos, nós íamos achar 1000 dificuldades. Ou seja, se eu e você não queremos fazer algo, não queremos entrar com as nossas mãos em ação, nós temos 1000 desculpas para dar. E se nós olhássemos para esse texto, nós ia ter 1500 desculpas. Porque nós ia achar 1500 desculpas. Nós não sabemos, o escritor não disse se estava chovendo, ele não disse se estava frio. Ele não disse como é que eram as ruas. Ele não disse se os caras estavam descalços. Eles não disseram se eles estavam com fome. Eles não dizem como esses homens estavam, ou quem eles eram, se eles tinham poder aquisitivo, ou se eles eram pobres e não tinham tanto dinheiro, condições. Quem sabe deixaram um momento do seu trabalho, deixaram um momento de ganho, de lucro, para falar, não, eu vou fazer a vontade de Deus agora. Nós vamos levar esse homem até Jesus. Mas eu quero aqui olhar só algumas dificuldades, e a primeira que nós vemos aqui, que é bem clara para nós essa noite, é que havia uma multidão. Agora pensa, meus irmãos, andar sozinho no meio da multidão. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela entrou no meio da multidão e ela teve que ir se arrastando, porque ela não conseguia chegar até Jesus. Agora imagina passar no meio da multidão com uma maca, com um paralítico. E nós sabemos a resistência que já existia naquele tempo. Quando o cego grita à beira do caminho e fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que falam para ele? Cala-te, o mestre não vai te ouvir. Fica quieto, não atrapalha, não incomoda. Há uma resistência, uma dificuldade então de chegar à multidão ali, irmãos. É a primeira barreira, a multidão à porta. E naquela época, irmãos, não tinha filha prioritária. Se nós fôssemos olhar para o dia de hoje, você ia falar assim, não, mas espera aí. Chegar alguém com uma deficiência, com uma dificuldade motora, ou até uma mulher quando está gestante, senhor, uma senhora idosa, tem preferência. Quem sabe nos dias de hoje, alguém ia falar assim, não, aqui ó, deixa o rapaz passar aí com a maca atrás, sabe? Naquele tempo não tinha isso. Não tinha uma fila prioritária para chegar até Jesus. Então, pense só, irmãos, a primeira barreira que eles enfrentam, a multidão. A segunda barreira, o peso desse homem.
Não fala se o homem era um homem forte, se ele era um homem magro, se ele era pequeno, se ele era grande. Mas se ele era do meu tamanho, ele já tinha 90 quilos no mínimo. No mínimo 90 quilos. E parece que o ser humano pesa muito mais que 90 quando tu pega alguém no colo. Já pegou alguém no colo? Tu pega um saco de cimento de 50 quilos, tranquilo. Agora pega uma pessoa de 50 quilos no colo. Parece que pesa 200. Parece que o peso dobra. Ele era paralítico, não tinha como ele dar uma forcinha, não. Então esses 4 homens enfrentam essa barreira também, esse obstáculo da multidão, do transporte, do peso nas mãos. Então só olhando para essas dificuldades, irmãos, talvez nós já teríamos desistido. Só essas 3 aqui, sem nós olhar as outras coisas, que nós podemos achar mais. Mas imagina se nós olhássemos só para essas dificuldades. O peso, levar. Talvez o próprio paralítico não querendo ir. Fala, não adianta mais, eu estou aqui paralítico há tanto tempo. Como aquele que estava no tanque de Betesda. Quando Jesus chega e fala para ele, quer ser curado? Fala não. Ele não fala não literalmente, mas ele diz, não tem ninguém que me coloque aí. Eu não tenho mais ninguém está nem aí para mim, ninguém me leva, ninguém me carrega, ninguém me joga na água. Não tem mais ninguém. O sentimento dele já está ferido, ele não está mais preocupado tanto com a enfermidade dele, mas há 38 anos, o sentimento dele está ferido, ele fala, todo mundo me abandonou. Ninguém se preocupa mais se eu sou um aleijado ou não, se eu sou um paralítico ou não. Quem sabe esse paralítico até estava falando, vocês têm fé, vocês estão me levando lá para Jesus, mas estão perdendo tempo, eu nem queria ir. Mas esses homens estão determinados a seguir aquela visão que eles tiveram. Vamos levar ele até Jesus. Quem sabe nós olhando para essas dificuldades, nós já teríamos desistido, meus irmãos. Eles podiam dizer, sabe o que? Aquela frase que a gente diz, e que é bíblica, olha que bom. Até aqui nos ajudou o Senhor. Larga ele lá, vamos embora. Olha, trouxemos, tu viu, né? Nós te trouxemos. Mas olha a multidão. Jesus está longe, não tem como nós te levar. Então até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos te deixar aqui e vamos para casa. Ou vamos te levar embora. Mas não, eles têm uma visão, eles têm uma determinação de levar esse homem até Jesus. Eles não falam simplesmente, fizemos o que era possível. Agora, não dá. A porta está fechada. Os fariseus estão tudo na porta. Não vai ter uma brechinha para nós passar contigo. Não tem como nós chegar até Jesus. O possível já fizemos, agora não tem mais como. Estamos de mãos atadas. Tu está com as pernas, nós estamos com as mãos atadas agora, não podemos te levar. Mas não, esses homens estavam determinados, irmãos, a levar esse homem até Jesus. Eles tinham uma visão, eles estavam determinados. E o terceiro ponto agora que surge, irmãos, na dificuldade de levar alguém até Jesus, na dificuldade de a nossa fé gerar ação lá fora, de levar as pessoas até Jesus. Esses homens têm uma estratégia, eles têm um método. Como eu falei, não tinha um manual para eles olhar e falar assim, como é que nós vamos levar esse cara agora? Eles tinham todas as desculpas, irmãos. Já era pesado, já era cansativo, quem sabe estava chovendo, quem sabe não sei como é que estava a situação. Mas eles tinham 1000 desculpas para dar, para não fazer a vontade de Deus. Mas eles olham e falam, não, peraí, nós precisamos de uma estratégia, nós precisamos de uma visão, nós precisamos colocar esse homem lá, de alguma forma. E agora então eles têm uma estratégia, esse é o terceiro ponto. Eles estavam determinados então a cumprir a missão, irmãos, a qual eles visaram em levar o homem até Jesus. Mesmo com tantas dificuldades, surgindo as dificuldades, agora eles têm uma estratégia. Eles param e pensam. A palavra não diz se eles pararam, se eles demoraram muito tempo, 5, 10 minutos, ou se um deles teve, qual deles teve, se foi o paralítico, quem foi deles 4 que falou, ou dos 5, que falou, vamos fazer assim, vamos pelo telhado. Não fala se um já tinha uma escada, se eles estavam de Uno, com aquela escada em cima, né? Que o Uno que é popular, que anda com a escadinha sempre em cima, né? Sabe, eles olharam, estacionaram e falaram, aquele cara, de quem será aquele Uninho ali, com a escadinha em cima? Aquele Veloster, né? Foi lá e falou,
Pode emprestar a escada para nós? Se eles foram no vizinho buscar uma escada. Ou se a casa tinha uma escada, porque a casa naquele tempo, irmãos, era uma casa como hoje a gente fala de laje. Era uma laje, não de concreto, né, irmãos? Senão eles estavam, a picareta ia pegar lá em cima daquela laje para furar, para passar o paralítico para dentro. Não sabe se eles tinham ferramentas, irmãos, para tirar esse telhado. Não era que nem nosso telhado, aqui tem as telhas soltas, mas como se fosse uma laje. Telhado reto, plano. E quem sabe então agora eles subiram por essa escada? Sim, mas eles precisavam de uma estratégia. E quantas vezes, irmãos, que surge a primeira dificuldade e a gente já desiste. A primeira dificuldade que surge, a gente já fala assim, até aqui me ajudou o Senhor, o possível eu fiz, agora não tem mais o que fazer. Estou de mãos atadas. A multidão está aí, me atrapalha. Começou a chover, tem muito sol. A pessoa não vai com a minha cara, a pessoa não gosta de mim. A pessoa não ama Jesus. A pessoa não quer Jesus, e eu e você também não queríamos. Nós também não queríamos Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É por isso, irmãos. Então a primeira dificuldade às vezes nos faz desistir de levar aquela pessoa até Jesus. Às vezes a primeira oportunidade, como foi ministrado domingo passado, a gente já pede fogo do céu. Fala, Jesus, queima eles não te querem, fogo, desce fogo do céu. Convidei várias vezes, não quer. Meu vizinho não quer, o parente não quer, não. Agora é contigo, Jesus, toca fogo. A primeira dificuldade, irmãos, às vezes pode ser a nossa grande desculpa. Pode ser a desculpa que nós temos para não levar alguém até Jesus. A primeira dificuldade nós paramos e recuamos, mas eles agora têm uma estratégia para levar esse homem. Ao ver as dificuldades, agora eles traçam uma estratégia então. E a verdade é, irmãos, que nós não podemos mudar a mensagem. Eu como pastor não posso falar assim, não, peraí que eu vou mudar a mensagem, a pregação, para nós atrair essas pessoas. Não, a mensagem não pode ser mudada. Os meios para a salvação já foram designados por Deus, através da sua palavra. Eu não posso alterar isso, não, irmãos. Mas como as pessoas vão vir até aqui, como elas vão chegar até Jesus, sim, nós podemos tentar orar, conversar, buscar estratégias de como vamos chegar nesse objetivo de atrair as pessoas a Jesus. Sim, podemos. Então nós não podemos mudar os meios a qual Deus já estipulou na sua palavra para salvar o homem. Mas nós podemos ser criativos, irmãos. Nós podemos ter estratégias para levar as pessoas até Jesus. E talvez a primeira desculpa nossa é, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim e nós devemos continuar assim. Nós não devemos mudar nada. Para que mudar nossa estratégia? Afinal, a palavra diz que a igreja permanecia em oração, Atos 2:42, na comunhão, no partir do pão, e Deus acrescentava os que iam ser salvos. E não havia falta entre eles de nada. Simples, é só nós fazermos essas três coisas e Deus acrescentará, o paralítico vai vir andando lá de fora e entrar aqui dentro. Vai fazer parte da igreja. É simples. Não, irmãos, alguém tem que buscar o paralítico. Alguém tem que botar a mão no arado. Alguém vai ter que suar a camisa. Alguém vai ter que sentar e estrategiar. Alguém vai ter que sentar, ou melhor, se levantar, quem sabe, e tomar uma ação. Ter uma ação de buscar alguém. Então talvez os mais velhos, quem sabe, eu não falo aqui velhos em idade, irmãos, mas quem sabe em evangelho, em conversão, quando se fala nisso, eles já dão 2 passos para trás. Falam, não devemos mudar, não pode mudar essas coisas. Irmãos, a verdade é que os métodos, a estratégia muda para cada geração. Eu falo agora de mim. Irmãos, quando eu era pequeno, poucos tinham televisão. Telefone ninguém tinha. Hoje em dia, até nossos filhos têm um telefone e uma televisão na mão. E se me falasse isso quando eu era menorzinho, eu falasse, são loucos. Isso nunca vai existir. A tecnologia está aí, chegou, mudou. Hoje a gente quer atrair jovens para Cristo. Irmãos, não é como antigamente.
ir ali fazer um evento ali na praça e pronto, o jovem surge tudo, do nada. Vai na praça, não tem mais jovem ali. Não tem mais ninguém ali na praça. Não tem mais ninguém sentado nos meio-fio. Não tem mais ninguém jogando bola no meio da rua. Que nem na nossa época, soltando pipa. Não está mais ninguém no campo. Não, são poucos. Estão todos na rede social. Todo mundo online. Uma vida virtual. Então os tempos mudaram, irmãos. Os tempos mudam. O tempo passa. E a nossa estratégia deve mudar também. A nossa visão deve olhar para essa situação. Hoje nós temos uma televisão na mão, hoje nós temos um telefone na mão, nós temos um mini computador na mão, a gente faz tudo no celular. Então esses homens tiveram uma estratégia. E como esses homens, irmãos, nós precisamos ter estratégias. Se preciso for subir no telhado. Se preciso for, irmãos, nós precisamos ter novas estratégias. Se preciso for, irmãos, para levar a nossa geração até Jesus, irmãos, se for preciso subir no telhado e tirar algumas telhas, tranquilo. Talvez alguns fariseus modernos do tempo de hoje vão olhar e falar assim, não, alteraram a igreja, acabaram com tudo a igreja agora. Estão tirando o telhado da igreja. Olha onde é que já se viu. Já pensou se fosse nesse tempo de hoje? Primeira coisa que eu falar, para quê? Tirar o telhado. Agora quem que vai pagar esse telhado? A igreja ficou feia com um buraco no meio. Talvez essa seria a visão de muitos. Ou seja, irmão, nós precisamos colocar, se necessário for, as cordas em nossas mãos. Algumas pessoas vão vir para Cristo assim, irmãos, trazidos na maca, com a corda nas mãos. Nós com as cordas nas mãos, soltando elas na presença de Cristo através do telhado. Quem sabe essa vai ser o nosso esforço. O problema é que é a primeira dificuldade, é o primeiro empecilho, a gente às vezes desiste. Que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, e num mundo muito confortável. É muito confortável. Então é o primeiro sinal de desconforto. A gente diz, não quero, eu não vou fazer. Já me deu um desconforto. Já não me senti bem. Imagina esses homens se sentiram bem. Se não estava chovendo e tinha sol, imagina o solzão no telhado. E eu é que sei que esse tempo eu tive que retelhar a casa lá em casa. E o sol nem estava tão forte, mas parece que lá em cima o sol é mais quente. Então imagina, irmãos, eles enfrentaram sim dificuldades, enfrentaram oposições, mas eles tiveram uma estratégia. Ainda que nós precisamos usar as nossas próprias mãos, com o nosso esforço, nossos braços, para levar as pessoas na presença de Jesus, devemos sim, irmãos, devemos sim, porque a nossa fé precisa ser gerada e motivada em ação. Uma fé sem ação é morta. Precisa haver uma ação nas nossas práticas. Então hoje, se esse tempo de lá, esse texto fosse trazido para o nosso tempo de hoje, alguns poderiam olhar para o templo, para o prédio, para a construção em si, irmãos, e falar, para que tirar esse telhado? Estragaram, acabaram com a noiva de Cristo. A noiva de Cristo são pessoas. A igreja é feita de pessoas, de almas, e não um prédio. Nós podemos mudar, como nós já mudamos nesse tempo de igreja, 3 anos, nós mudamos 3 lugares, e nenhum lugar era tão especial, irmãos. Talvez este seja melhor porque é mais no centro, mas os outros eram tudo prédio. Um tinha uma casa em cima, outro tinha um mercado do lado, esse tem um posto de gasolina aqui do lado, na frente. Enfim, você já vem, já abastece, não dá porque é domingo, né? O posto está fechado. Você está me entendendo? Amém? Ou seja, irmãos, a nossa preocupação deve ser com as almas. E muitos hoje não estão preocupados com as almas, mas sim com a aparência. Verso 20, deixa eu ver como é que eu estou no tempo. Verso 20, olha o que diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. O quarto ponto aqui, irmãos, que eu quero apresentar com os irmãos, quero olhar para esse texto essa noite, é a fé e a confiança desses homens. A fé e a confiança que esses homens tinham agora
que eles iam levar esse homem até Jesus, custe o que custar. Se nós tiver que subir no telhado, se nós tiver que carregar esse homem no meio da multidão, se nós tiver que carregar, andar, cansar, se fadigar fazendo isso, nós temos uma convicção: a hora que ele chegar na frente de Jesus, a coisa vai acontecer. Nós não conseguimos, mas Ele é poderoso. Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para curar. Olha então esse quarto ponto, irmãos, a fé que esses homens tinham. Nós podemos ver aqui então nas ações desses homens, irmãos, a confiança que eles tinham em Jesus. Ou seja, irmãos, não basta simplesmente nós levar as pessoas aos pés de Jesus. Não basta. Não basta simplesmente nós levar as pessoas aos pés de Jesus. Nós precisamos ter fé e confiança que Jesus é poderoso, que Ele é poderoso para salvar, que Ele é poderoso para libertar, que Ele é poderoso para curar, para restaurar a vida das pessoas. Vendo-lhes a fé, Jesus olha agora para esses 4 homens e fala: não, com essas atitudes, Jesus ali não precisava nem ser Deus. Eu e você, irmãos, se olharmos para certas pessoas, nós vamos olhar pelas atitudes, porque a palavra diz que a árvore se conhece pelos frutos. Ao nós olhar essa ação desses 4 homens, esses caras têm fé, esses são de fé, porque para ter essa ação, essa atitude, essa visão que eles tiveram, para a estratégia, por cima do telhado, esse trabalho todo, fé. Eles têm fé que esse homem vai se levantar. Eles têm fé. Ou seja, a fé, irmãos, sem ação, ela é morta. Da mesma forma que a ação sem fé também é morta. Ou seja, irmãos, eu até falo que creio em Jesus, que Jesus é poderoso para salvar, Jesus é poderoso para libertar, mas eu não movo uma palha, não faço nada. Não. Pô, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso. Não, Ele tem poder para salvar, para curar, Ele tem poder, Jesus é poderoso. Mas parado, eu não movo uma palha, eu não tenho uma atitude, eu não faço nada, eu não me envolvo em nada. Eu falo: não, eu lavo minhas mãos, eu fico de fora, até aqui me ajudou o Senhor, eu não posso, eu não devo, eu nem vou me influenciar, eu não devo nada, nem falar lá fora para ninguém. Ou até falo, mas de uma forma rasa, de uma forma que, só a pessoa te apresenta uma dificuldade: olha, meu parente lá está assim, está mal, assim, está com problema nas drogas, problema no álcool, aquele casal lá, meus parentes estão mal, parece que o casal está a ponto de se separar, está assim, está tal, e Jesus pode libertar. Se eles forem até Jesus, Jesus pode mudar a vida deles. A pessoa fala: falei para ti pensando que tu ia fazer alguma coisa. Só falta a pessoa falar: faça alguma coisa, tenha alguma atitude. Eu falei com você porque eu achei que você verdadeiramente tinha fé. Tome uma ação, tome uma atitude. Ou seja, nós devemos levar essas pessoas até Jesus. Então não adianta a gente falar que tem fé, irmãos, e não mover uma palha para levar as pessoas até Jesus. Ou seja, dizer eu creio, mas não falo de Jesus para as pessoas. Eu creio, mas não oro para Jesus por alguém, por ninguém. Eu creio, mas não invisto meu tempo servindo a Jesus. Eu creio, mas não invisto meu dinheiro, meus recursos na obra que o Senhor está fazendo. Ou seja, como eu prego, que nem eu como pastor, como eu vou pregar, irmãos, para vocês falarem assim: Jesus Ele é Salvador, Jesus é provedor. Invista, irmãos, teu dízimo, tua oferta na obra do Senhor. Se eu não faço isso, horas, que validade tem a minha pregação se eu não viver o que eu prego? Se eu não fazer, não praticar, não tiver as ações do que eu estou falando? Eu creio em Jesus, creio que Jesus pode salvar a minha família, mas não testemunho para a minha família. Quando a família abre uma oportunidade para falar de Jesus, para contar o que Jesus está fazendo na minha vida, para apresentar o Evangelho para eles, que é o mais importante, antes do testemunho, que Jesus nos abençoou, que Jesus me deu um carro novo, que Jesus me deu uma casa nova, Jesus me deu isso, me deu aquilo, Jesus me deu vida. Estava eu morto nos meus pecados e delitos, mas Jesus me deu vida.
Hoje eu tenho paz. A paz que excede todo o entendimento. Que paz é essa? Essa paz que eu tenho. Mas de repente eu sou uma pessoa atribulada, daí minha família olha para mim e fala assim, meu Deus do céu, esse cara diz que tem fé em Jesus, mas nunca tem paz. Está toda a vida atribulado esse louco. O Paulo é pastor, lá no Treviso. Estou aqui, abrindo parênteses. Os meus parentes, abrindo parênteses para os meus parentes, falando. Mas o Paulo é toda a vida atribulado. Quando ele vem na nossa família aqui, ele só faz bagunça, ele só faz discórdia, ele só semeia contenda. Estou falando que os parentes estão aqui hoje, né? Daí estão de testemunha. Como que eu falo que amo Jesus, como eu quero levar as pessoas a Jesus, irmãos, se as minhas ações são erradas, se as minhas ações são errôneas? Essas pessoas falam, mas o cara lá era pastor, o cara lá era crente, ele deu um golpe, deu não sei o quê. Sabe por quê? Por que vocês erram? Por que vocês perecem? Por falta de conhecimento. Ora, se conhecesse a palavra, irmãos, bastava olhar para as práticas, as ações, já fala, não, crente não é. Parece até fala que é, mas não tem, as ações não são coerentes com essa pessoa dizer que é cristã. É como alguém chegar lá na minha empresa e falar assim, olha, eu sei pintar carro, eu sei chapear carro, eu sei lixar, eu sei fazer tudo. Eu falo, não, então tá, pode preparar esse carro aí, ó, carro batido. Ele chega, senta na frente, fala assim, ó, que chave que vai nesse parafuso aqui, ó? Qual é a lixa que eu lixo aqui? Tá, como é que é o nome daquele negocinho lá que pega para lixar? Fala assim, mas pelos frutos desse cara, esse cara não entende nada. Esse cara está me mentindo. Ele é um impostor. É a mesma coisa aquele que fala que é cristão. Pelas ações vai se conhecer a árvore se verdadeiramente é ou não é. É pelas ações, é pela prática. Então, basta olhar. É alguém que tem uma empresa de construção contratar um pedreiro. O cara fala, não, eu sou pedreiro. Eu construo, sabe aquele prédio? Eu que fiz. Sabe, não sei onde foi eu que fiz. Sabe? Tá, vem trabalhar comigo então. O cara chega lá. Tá, essa massa do reboco é o quê? É o quê? É 3 por 1, 2 por 1, como é que faz? Ah, não sei, eu costumo fazer 1 por 1. Quem está entendendo de construção sabe que está errado, né, irmãos? Imagina, um de areia, um de cimento. Tá fazendo o quê? Pedra? Vai secar na colher. Secou a massa. Mas é isso, irmãos, vai conhecer pelo quê? Esse cara está me mentindo, é um impostor esse cara. Contratou o cara para trabalhar comigo, ele fala que é crente. Não, eu sou crente, eu sou cristão, eu não sei o quê. A primeira oportunidade ele te induz a dar o golpe em alguém. Ele fala assim, não, é o seguinte, faz assim, ó. Em vez de colocar isso, ninguém vai ver. Vamos voltar para os pedreiros então. Coitado dos pedreiros, vão sofrer. Vai construir essa parede aí, ninguém sabe. Pega aquele tijolo requeimado. Aquele tijolinho, não, o dono nem vai entender nada. Esse cara não entende nada de construção. Bota tijolinho ruim aí, depois vem o reboco por cima, depois vem a pinturinha, ó. Fica filé. Concretinho. Concreto faz 8 por 1. É só areia. Isso aí não precisa, vai ter peso em cima. Daqui a pouco a casa começa a rachar, começa a se trincar. E daqui a pouco esse cara mesmo dá um golpe no patrão. Dá um golpe no patrão, o patrão fala, o cara disse que era crente, me deu um golpe, me levou, me roubou. O cara, se ele já estava enganando os teus clientes, estava te induzindo ao erro, é lógico que ele ia te enganar também. E é lógico que ele era um impostor, que ele não era um cristão verdadeiro. Voltemos ao texto, irmãos. Amém? Então, irmãos, se eu falo, irmãos, que eu creio em Jesus, se eu falo, então, irmãos, que Jesus salva, que Jesus liberta, irmãos, eu preciso ter fé. E a fé precisa ser demonstrada nas minhas ações, nas minhas práticas. Isso precisa ser demonstrado. Se eu falo para minha família que eu creio em Jesus, que Jesus pode salvar a minha família, e eu não testemunho para minha família, olha, está errado. Eu creio que Jesus pode salvar muitas pessoas nessa cidade. Mas eu não convido ninguém para vir aqui no culto. Irmãos, e olha que eu convido pessoas. Eu convido. E reconvido. Só de chapeação, irmãos, eu já tenho a ver umas 10 visitas nesse culto. Só de chapeação. Os caras, estou lá, chapeando o carro do cara, o cara está lá, a gente cria um vínculo de amizade, começa a falar de um problema, começa a falar de Jesus, e vai, conversa, vem. A pessoa sai de lá e fala assim, qualquer hora eu vou lá fazer uma visita na tua igreja. Qualquer hora eu vou lá. Eu vou lá, e eu preciso desse Jesus aí na minha vida, na minha família.
Eu preciso. É que agora eu estou de a pé. Mas domingo que vem, quando o carro ficar pronto, eu vou no culto. Irmãos, acho que eu estou com mais de 10 a ver. Mas, quando eu vejo a pessoa falar, olha aí, vai bater o carro de novo. Para ter que ir lá no culto. Mas eu persisto, irmãos. Eu insisto, eu falo de novo. Insista. Convide para vir num culto, convide para estar aqui conosco. Ou seja, irmãos, é hora de, como esses homens, nós exercitar a nossa fé. E exercitar a nossa fé, irmãos, é confiar nele. Confiar que se nós levar o meu amigo, meu parente, meu filho, minha mãe, meu pai até Jesus, trazer ele até Jesus, ele é poderoso para perdoar os pecados e salvá-los. Ele é poderoso e nós precisamos ter essa convicção. E a nossa ação tem que ser coerente com o nosso crer. Se eu creio, não tem como crer e não viver o que a gente crê. Não fazer, não ter ações. A nossa missão então é levar as pessoas a Jesus, irmãos. Porque Ele pode perdoar o pecado, salvar, curar. Ou seja, a nossa missão, irmãos, é levar as pessoas até Jesus. Agora, salvar as pessoas é missão de Jesus. A nossa missão é levar elas, é insistir, se for preciso levar na maca, se for preciso levar de arrasto. Não faça isso, irmãos, dá problema. Estou só ilustrando, tá? Se for preciso, leve. Se o método for aquele, eu lembro de um irmão que hoje é pastor, que ele falou que cada vez que ele ia para o culto, ele só ia porque a mãe dele pagava ele. Pagava, ela falava assim, se tu ir no culto hoje, eu vou te dar R$20. E ele ia para o culto, por causa do 20 pila. Ele ia, domingo que vem se tu for no culto, eu vou te pagar um X salada, a hora que nós sair do culto e vou te dar mais R$20. Eu falei, proposta boa, hoje é pastor. O meio que essa mãe usou foi a barriga. Ganhou ele pela barriga, literalmente. Assim eu vou te dar uma salada. Foi o método. Mas hoje é um pastor abençoado, na presença de Deus. Prega a palavra de Deus. Ou seja, então a nossa missão é levar as pessoas a Jesus. A missão de Jesus é de perdoar, curar essas pessoas. Amém, meus irmãos? Aqui então, irmãos, nós vemos a ação da fé em prática desses homens. Pois esses homens levaram o paralítico e demonstraram grande determinação agora de levar e superar todos os obstáculos. Tudo que apareceu na frente, eles falaram, não, peraí, nós vamos dar um jeito de levar. O nosso objetivo, a nossa visão é que esse homem tem que estar na presença de Jesus, nós vamos colocar ele lá. Custe o que custar. Ou seja, irmãos, a verdadeira fé não se deixa deter pelas dificuldades. Ainda que haja dificuldades, nós vemos. Nós viemos, nós levamos, nós persistimos, nós caminhamos, continuamos fazendo a vontade de Deus. Nós buscamos maneira de alcançar a presença de Deus. Nós buscamos um jeito, uma estratégia de levar as pessoas até o Senhor. A verdadeira fé, irmão, nos impulsiona a agir com ousadia em busca da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, de buscar as pessoas também e levar elas até Jesus Cristo, sabemos que só Ele pode restaurar. Ou seja, irmãos, na fé verdadeira sempre há ação. Jesus disse, vendo-lhe, a palavra diz, vendo-lhe a fé. Jesus vendo a fé deles. Ou seja, como a fé é demonstrada, irmãos, a nossa fé não pode ser algo invisível, sabe? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. E daí nós ficamos só com isso. Não, como é que é a tua fé? A minha fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não vejo Jesus, mas creio nele. Até a pessoa falar, tá, só isso que eu preciso crer, é só isso. E as minhas ações precisam demonstrar essa fé. A nossa fé precisa ser visível para as outras pessoas. As pessoas precisam ver a nossa fé, ver as práticas nossas, relacionadas às nossas práticas, às nossas ações, que somos verdadeiramente servos de Deus, filhos de Deus, imitadores de Cristo. Tem que ser algo visível, irmãos.
ela precisa ser vista, a nossa fé deve ser demonstrada então através das ações. Eu quero me encaminhar aqui para o final para nós, tem 3, 4 relógios agora para mim não me perder, para nós ir para o final aqui, irmãos. Amém? Vocês estão comigo ainda? Amém? Glória a Deus. Verso 1 e 22, 21 e 22, desculpa, está escrito assim: e os escribas e os fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? 22, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Aquele homem, irmãos, veio até Jesus para ter uma cura física, mas antes da cura física, ele teve seus pecados perdoados, a sua alma restaurada. Antes mesmo de ter a sua cura física, a sua alma foi restaurada. Aqueles homens que estavam ali agora arrazoavam de Jesus, dizendo: esse diz blasfêmias, porque só Deus pode perdoar pecados. E errado, irmãos, pela lógica daquele tempo e pela lei, eles não estavam. Que era uma blasfêmia mesmo, alguém dizer que perdoava pecados, a não ser Deus. Mas o erro deles foi não reconhecer Jesus como Filho de Deus, como sendo o próprio Deus encarnado na frente deles. Eles viram Jesus e não creram em Jesus. Verso 23. Jesus diz: qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados seus pecados? Ou levanta-te e anda? E Jesus aqui demonstra então, irmãos, que ser curado é fácil. Ainda mais para nós vivendo o tempo de hoje. Quantas pessoas que são curadas pela medicina. Elas têm dinheiro, elas têm como pagar por aquela cura, têm como pagar por uma cirurgia. Mas Jesus aqui demonstra que o maior problema do homem não é físico, e sim espiritual. Todos nós precisamos de uma coisa certa, irmãos: ser perdoados. É o mais importante, o que Jesus demonstra aqui. Que só há perdão de pecado em Cristo Jesus. 24 diz assim: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse-lhe ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Ele aqui, irmãos, foi de carregado a carregador. Esse homem aqui, ele foi sendo carregado até Jesus, mas agora ele volta carregando a sua maca. E a pergunta é: até quando nós vamos ser carregados? Nós não podemos mais ser carregados, irmãos, já deu tempo para nós. Jesus está chamando a nossa atenção hoje, nessa noite, que nós precisamos agora carregar as pessoas. Jesus já nos disse: perdoados são os teus pecados. Nós já somos perdoados por Cristo, já fomos perdoados. Agora Jesus diz para nós: tome o teu leito. Mas às vezes a gente persiste em querer ser carregado. E é preciso nós obedecer a ordem de Jesus, irmãos. Deixar de ser carregado e se transformar num verdadeiro carregador. Aquele que leva as pessoas até Jesus. Isso é, aquele que leva a pessoa até aquele que pode salvar, até aquele que tem poder para perdoar os pecados. E isso é o que Ele espera de mim, isso é o que Ele espera de nós, irmãos. Isso é o que Jesus espera de você. É isso que Jesus espera. E para nós finalizar, o 25 e 26, diz: imediatamente se levantou diante deles, e tomou o leito que permanecera deitado, e voltou para casa, glorificando a Deus. 26, todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígio. Aquele homem, irmãos, foi em busca de uma bênção, e recebeu 2. Ele foi para ser curado só para andar, ele só queria levantar daquela maca. Mas ele recebeu 2 bênçãos, irmãos. Ou seja, Jesus já demonstrou para nós, dizendo que o maior problema do homem não é o físico, mas é o espiritual. Ele foi só para ser curado fisicamente, mas ele agora teve o perdão dos seus pecados. O maior problema da humanidade é o pecado. O pecado é o pior de tudo, irmãos. É o pior problema que o homem tem na sua vida. É o pecado. É pior até mesmo que a morte.
ele recebeu agora a cura física e espiritual. O pecado, irmãos, na verdade é a doença mais grave que atinge a nossa vida. É o pior pecado, é a pior doença, a pior coisa que pode atingir a vida do homem é o pecado. Uma doença pode levar à morte física, mas o pecado leva à morte eterna e espiritual. Assim diz a palavra do Senhor. O pecado pode nos levar à morte eterna. O pecado não perdoado é o pior inimigo do ser humano. Então por isso Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Esse homem recebe 2 bênçãos, e você também, eu e você recebemos essa bênção. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para nós concluir nessa noite, irmãos. A verdadeira fé deve ser visível em nossas vidas, através das ações, levando-nos a buscar a presença de Jesus, acreditar que Ele é poderoso, em realizar milagres, em curar enfermos, em salvar as pessoas. E nós devemos agir com confiança na autoridade de Jesus Cristo, glorificar a Ele, pelo que Ele faz em nossas vidas, e na vida daqueles que estão ao nosso redor, que Ele é poderoso para fazer. Que a nossa fé, irmão, seja acompanhada de ação, que a nossa fé seja demonstrada através das ações, demonstrando o poder de Deus em nossas vidas, levando outras pessoas a glorificar o nome do Senhor. Que lembremos sempre, irmãos, que a nossa fé, que na fé verdadeira sempre há ação, sempre vai ter movida por ação. Amém? Vamos colocar de pé. Que a nossa fé não seja apenas uma crença, irmãos, mas uma força motriz, que nos impulsione a agir na busca da presença de Deus, que nos impulsione a trazer pessoas até Jesus, ainda que custe muitas coisas para nós, mas o nosso papel é trazer até Jesus, é persistir a essas pessoas estarem Jesus. O pecado leva à morte eterna. O pecado não perdoado é o pior problema do homem, então, sendo assim. Mas essa noite está aqui, irmãos, aquele que é poderoso para perdoar. Ele está aqui essa noite, e Ele é poderoso para perdoar, irmãos. Eu não vejo entre nós nenhum paralítico físico, e eu não posso sondar o teu coração, mas Ele está aqui essa noite te dizendo: eu tenho poder para perdoar. E não importa, irmãos, o pecado que você tenha, não importa qual seja, ainda que você ache que seja o pior, o mais grave que tenha sido, Jesus está aqui pronto a perdoá-lo nessa noite. Eu quero orar nesse momento. Enquanto eu oro, se você ainda não se sente perdoado por Jesus, eu quero que você feche seus olhos, ore a Ele, porque Ele tem poder para perdoar pecado. Ele tem poder para te salvar. Ele tem poder para te curar do maior problema que você tem, que é o pecado na nossa vida. Senhor Deus e Pai, nós oramos essa noite, Pai. Oramos, Deus, e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é poderoso. O Senhor tem poder para curar, para salvar. E a Tua palavra aqui nos deixa claro que o Senhor é poderoso para perdoar os pecados. E aqui estamos nós, a Tua presença, Pai, pedindo, Senhor Deus, perdão, Senhor Deus, quem sabe por a nossa negligência, de não fazer como esses homens, em oportunidades que era para nós tomar ações, Pai, ações e práticas para levar as pessoas até Ti, nós estamos negligenciando, nós estamos deixando passar a oportunidade. Pai, que nós venhamos a estar sendo encorajados, impulsionados pelo Teu Espírito Santo, Pai, a cumprir a Tua vontade nessa cidade, a fazer a Tua vontade na nossa família, a fazer a Tua vontade lá na escola, na sociedade, na faculdade, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, Pai. Pai, se há o nosso meio, ou se há alguém, Senhor Deus, que esteja vendo essa transmissão, Pai, que ela vai ficar gravada por muitos e muitos anos. Se alguém for ver essa ministração, Pai, que essa pessoa tenha a convicção, que o Teu Espírito Santo possa estar sondando o seu coração. Se alguém é nosso meio, que o Senhor possa sondar o coração, Pai, porque não tem idade, não tem tamanho, não tem homem, não tem mulher, todos nós temos que pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque em Ti há perdão,
que essa pessoa agora, Pai, esteja pedindo perdão, Pai, que o seu coração seja limpo, Pai, que ele seja lavado pelo teu sangue nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser assim carregadores de almas a estar a teus pés, Pai, e que a nossa fé seja demonstrada em ações. Assim nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor. Envolto em tua presença,